O imperador Pedro II não é conhecido pelas extravagâncias alimentares, mas como todo mundo, ele tinha lá suas preferências. Ele gostava muito de sopas, de todos os tipos e em qualquer temperatura. Mas a sua comida de conforto mesmo eram os pastéis de ostra, e é essa receita que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa temporada de verão. Para quem não sabe, eu moro em Santa Catarina. E aqui no nosso litoral é onde se concentram mais de 95% da produção de ostras no Brasil. Nossas fazendas de ostras são famosas no mundo todo e apesar de o melhor mês para a colheita ser em junho, nós temos ostras por aqui o ano inteiro. E para a receita desse mês, eu resolvi juntar um ingrediente que é tão importante para a gente aqui em Santa Catarina com um pouco da história do Brasil e fazer a receita dos pastéis de ostra que eram os favoritos do imperador Pedro II. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Joana Monteleone, porque foi ela que pesquisou essa receita e descobriu primeiramente a relação dela com o gosto alimentar de Dom Pedro II. A receita de hoje vem do Cozinheiro Imperial, o primeiro livro de culinária que foi publicado aqui no Brasil nos anos 1840. Nessa época, Dom Pedro II era apenas um rapaz recém-coroado, e o Brasil era um país tentando construir sua identidade, dividido entre valorizar as coisas da terra e importar os hábitos europeus considerados civilizados. E nas páginas do Cozinheiro Imperial, o que acabou falando mais alto foi a influência europeia, inclusive com um monte de Ctrl+C, Ctrl+V de receitas de um livro de culinária português mais antigo, O Cozinheiro Moderno ou A Nova Arte de Cozinha, que foi publicado em 1780 por Lucas Rigaud, chefe de cozinha da Rainha Maria I de Portugal. Rigaud foi o responsável por afrancesar a cozinha real portuguesa, que até então preservava muitos elementos da culinária medieval. E como a França nesse período ainda era considerada o centro de tudo aquilo que era educado, civilizado e até moderno, copiar os hábitos europeus, principalmente franceses, e abandonar os hábitos da alimentação tradicional aqui no Brasil era algo que fazia parte desse processo civilizatório que estava rolando no século XIX. Vamos começar aquecendo umas colheradas generosas de manteiga. Minha dica é adicionar um pouco de azeite para que a manteiga não queime. Aqui nós vamos refogar uma cebola branca grande picada, 2 dentes de alho picados, 2 filés de peixe branco sem espinhas, cortado em cubinhos. Depois de refogar, tampamos e deixamos cozinhar com a tampa baixada por 5 minutos. Adicionamos sal e pimenta moída a gosto e com a espátula ou a colher, vamos desmanchando os cubinhos de peixe. Acrescentamos um ovo batido misturado com salsa e cebolinha picadas. Gente, acredita no processo, mesmo que pareça um grande omelete à primeira vista. Adicione os outros temperos do seu gosto. Eu estou usando uma mistura de paella que eu simplesmente amo. Vamos acrescentar outro ovo, dessa vez sem bater, e pão velho picado ou farinha de rosca, o que você preferir. Por fim, o suco de meio limão e reservamos. Essa primeira parte que a gente fez agora, que é o picado de peixe, é só mencionado muito de passagem na receita do pastel de ostra. Então, para entender exatamente o que era esse tal picado ou recheio de peixe, eu precisei dar uma boa folheada no restante do livro, até encontrar alguma receita para esse recheio de peixe que eu pudesse utilizar. O problema é que livros de culinária antigos não são exatamente precisos nas quantidades nem muito claros nas instruções, porque eles não são manuais para iniciantes, eles eram manuais feitos para pessoas que já sabiam cozinhar. E um cozinheiro experiente que olharia aquelas instruções e já saberia de cara quanto tempo as coisas tinham que ser cozidas, quanto tempo tinha de forno, qual era a temperatura da manteiga, quanto tempo tinha que refogar cada coisa. Bem diferente de como a gente está pensando nesse momento. Ah, e olha só, se por um acaso você é do time coentro, joga umas folhinhas de coentro picadas também porque vai ficar da hora, mas se você for do tipo que acha que coentro tem gosto de detergente, o que é um dado genético, porque existe realmente um gene relacionado a achar que o coentro tem gosto de detergente, mas enfim, se você não gosta de coentro também não precisa colocar que não vai mudar tanto assim o sabor. Numa tigela, vamos misturar mais temperinhos verdes picados, limão, sal e pimenta.
Eu estou usando uma dúzia de ostras frescas e 100 gramas do camarão mais barato que eu consegui encontrar. E dá para usar esse processo com qualquer outro fruto do mar, e isso é uma instrução do próprio livro. Misturei o molho do tempero verde nos frutos do mar já limpos e bem lavadinhos. Esse tipo de pastel era feito com massa folhada e assado num forno que era mantido aquecido graças à queima de lenha. Só que eu não consegui encontrar massa folhada nos mercados aqui da região da minha casa, do meu bairro. E como eu tenho um total de 0% de paciência para fazer massa folhada, vai massa de pastel de forno mesmo, a gente abstrai e não se fala mais nisso. Em formas de cupcake ou de empadinha untadas com azeite, colocamos a massa e montamos uma camada de picado de peixe no fundo, uma camada de ostra e outra camada de picado. Depois fechamos com cuidado, pincelamos com azeite e mandamos essas gracinhas para o forno até ficarem douradas. Se você não quiser fazer o pastel, dá para colocar só o recheio na concha da ostra ou numa tigelinha e mandar para a mesa como um aperitivo, como uma entrada. E o pastel ficou assim. Como já é tradição aqui neste canal, eu sempre chamo alguém para ser a vítima e provar minhas gororobas. Eu sempre chamo alguém para ser um voluntário e participar das minhas experimentações gastronômicas históricas. E o voluntário, talvez não tão voluntário assim, dessa vez é Papai Modisto. Boa tarde para vocês que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, eu sou o Pai Modisto do Desterro, tá? Então eu vim aqui hoje na casa da Modista do Desterro para degustar uma iguaria fabulosa que ela fez. Um pastel de ostra e um pastel de ostra com camarão. Se vocês pudessem sentir, ou se eu pudesse transferir para vocês aí o sabor do que eu experimentei, do que eu provei, eu tenho certeza que vocês também ficariam com água na boca. Pastel de ostra, bem temperado, com o gosto bem aguçado, e aquela casquinha do pastel, maravilhosa também. Mas eu daria uma sugestão. Se fosse de massa folhada, ia ficar muito mais gostoso ainda. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e me conta aqui embaixo nos comentários se você comeria uns pasteizinhos de ostra com o imperador.